Bom dia! Vamos começar com a revisão da química do primeiro ano? Começando do básico. Química. Ela estuda a matéria, sua composição e transformação. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Transformação, por exemplo, nós temos transformação física, que são as mudanças de estado da água, e transformação química, como a queima da madeira. E composição da matéria são os átomos, que por definição é a menor unidade constituinte da matéria. Sobre o átomo, nós temos aqui os modelos atômicos, que foram evoluindo à medida que os cientistas tinham mais conhecimento, equipamentos melhores e precisavam explicar coisas cada vez mais difíceis. Primeiro nós temos o modelo de Dalton, que foi conhecido como o modelo da bola de bilhar, no caso bola de sinuca, onde Dalton dizia que o átomo era maciço, indivisível e indestrutível, e que os átomos da mesma substância eram idênticos. Depois veio o modelo de Thomson, que dizia que o átomo em si ele era neutro, mas que ele possuía um núcleo positivo com elétrons negativos incrustados nesse núcleo. E ficou conhecido como o modelo pudim de passas, onde o núcleo seria o pudim e as passas seriam os elétrons. Em seguida, veio o modelo de Rutherford. Ele disse que os elétrons ficavam na eletrosfera e que o núcleo ele era positivo, denso e pequeno. E entre o núcleo e os elétrons havia um grande espaço, um grande vazio. E esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. Depois, então, para aprimorar esse modelo, veio o modelo Rutherford-Bohr, que disse que esses elétrons eles ficavam ao redor do núcleo seguindo níveis de energia, e que o núcleo positivo ele é constituído, além dos prótons positivos, também de partículas sem carga, que eram os nêutrons. Então, o átomo é formado pela eletrosfera, que é onde estão os elétrons, símbolo E, e que possuem carga negativa, e pelo núcleo, que possui carga positiva, graças aos prótons, símbolo P, que possuem carga positiva, e aos nêutrons, símbolo N, que não possuem carga. Esses níveis da eletrosfera, quanto mais próximos do núcleo, menor sua energia. E vamos comparar o vazio que tem entre o núcleo e a eletrosfera. Vamos fazer uma escala como se fosse o núcleo, uma bola de futebol no centro do Maracanã, e o elétron, a distância desse núcleo, o elétron estaria do lado de fora desse estádio. Nós desenhamos assim, próximo, por facilidade, principalmente a gastar muito papel, muito caderno. Mas saibam que esse espaço aqui, esse vazio, ele é realmente grande, comparando, por exemplo, com a distância que teria entre o centro e o lado de fora do Maracanã. As características do átomo. Ele tem um número atômico de símbolo Z, que é o que caracteriza cada elemento. E esse número atômico, ele representa o número de prótons no núcleo. E o número de massa, símbolo A, que ele é formado pelo número atômico, que são os prótons, mais o número de nêutrons. E com isso a gente chega nessa fórmula aqui. A igual a Z mais N. E onde que a gente encontra, então, o número de massa e o número atômico? Observando a tabela periódica, o menor número é o número atômico e o maior o número de massa. Acaba que, se a gente estudar e não decorar, fica claro por que o número de massa é maior. Porque ele é formado pelo número atômico mais o número de nêutrons. Lembrando aqui da fórmula. E a representação dos elementos? Observando a tabela periódica, vocês podem ver que nós temos o símbolo, que para o carbono é a letra C. Em cima nós temos o número atômico, representado por Z. Então, para carbono, Z igual a 6. E embaixo, o número de massa, representado pela letra A igual a 12. Tendo esses dados, a gente consegue também saber quantos nêutrons tem o átomo
átomo de carbono, utilizando a fórmula A igual Z mais N. Então, substituindo o número de massa por 12, número atômico por 6, nós temos que 12 igual a 6 mais N, 6 passa diminuindo, e temos que o carbono tem 6 nêutrons. Um outro exemplo, flúor. Aqui vocês podem ver que está em inglês, mas o F é para qualquer língua, então não importa de que país vocês peguem a tabela periódica, o símbolo vai ser sempre o mesmo. E observando isso, nós conseguimos ver que o número atômico do flúor é 9, que a massa do flúor é 19, e também, seguindo a fórmula, a gente consegue saber quantos nêutrons tem o flúor. Nós substituímos A por 19, Z por 9, 9 passa subtraindo, e assim temos que o flúor tem 10 nêutrons. Mas então, falamos bastante de tabela periódica. Está aqui a tabela periódica. Ela foi organizada em ordem crescente de número atômico. E nós observamos assim. Começa aqui no hidrogênio 1, vem para o hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. E eles também essa tabela também foi organizada de modo que nas colunas nós temos a família ou o grupo. A família, assim do mesmo modo que nós temos algumas semelhanças ou físicas ou de atitudes da nossa família, os elementos que estão na mesma família, eles têm uma regularidade na variação de propriedades físicas e químicas. E o nome dessas famílias é o número que está em cima. Então, essa é a família 1, família 2, família 3. E aqui, a família 18 é a família dos gases nobres. Eles são conhecidos por esse nome porque antigamente acreditava-se que eles não faziam reação com ninguém. Eram como os nobres, não se misturavam. Aqui, numa linha horizontal, nós temos o período. E o período corresponde ao número de camadas eletrônicas preenchidas que cada um desses elementos tem. Então, nessa primeira linha aqui, linha 1, uma camada preenchida. Na linha 2, 2 camadas preenchidas. Mas então, falando nessas camadas eletrônicas preenchidas, como que elas são preenchidas? Através da distribuição eletrônica. As camadas, que são essas aqui, os níveis de energia, elas são chamadas pelas letras do alfabeto. K, L, M, N, O, P e Q, onde cada uma tem um número máximo de elétrons. 2 elétrons, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E quanto mais próximo do núcleo essas camadas, menor a energia e elas são ocupadas primeiro. Como assim menor energia? Requer uma menor energia. Tudo que tem menor energia ocorre primeiro. Pensem até na vida, a gente faz primeiro que nos consome menor energia. O hidrogênio, que só tem um elétron, esse elétron ele não vai vir se alojar na camada M de maior energia. Não, primeiro vai ocupar a camada K. E assim sucessivamente com os outros elementos. A última camada preenchida, ela é chamada de camada de valência. E ela pode ter um máximo de 8 elétrons. Então, na hora que a gente estiver fazendo a distribuição eletrônica, se a última camada contiver entre 9 e 18 elétrons, deve-se deixar 8 nessa última camada e passar os demais elétrons para a camada seguinte. E para elementos maiores, se a última camada contiver entre 19 e 32 elétrons, nós deixamos 18 nessa e passamos os demais para a seguinte. Vamos fazer alguns exemplos? Aqui, separei na tabela periódica para fazer uns exemplos do sódio, de número atômico 11, cálcio, número atômico 20, oxigênio, número atômico 8, cloro, número atômico 17 e neônio, número atômico 10. Precisa saber o nome e o símbolo de cada um dos elementos? Não precisa. Acaba que de tanto usar, a gente vai aprendendo alguns. Mas não se preocupem com isso, vocês sempre vão ter uma tabela para consulta.
Então, vamos lá fazer a distribuição eletrônica desses que a gente selecionou. Vamos começar com o neônio de número atômico 10. Vou pegar aqui a caneta. Então, na camada K, 2 elétrons. Na camada L, cabem 8 elétrons e nós só precisamos de mais 8 para completar. 2 mais 8, 10. Fechou. Oxigênio, número atômico 8. Camada K2. E agora, para fechar, 6. Cabiam 8 elétrons, mas 2 mais 6 dá 8. Já fechamos a distribuição do oxigênio. Cloro, número atômico 17. Camada K2. Camada L. Se a gente botar 8, 2 mais 8 dá 10. Beleza. E para fechar aqui, mais 7. Caberiam 8, mas nós só temos 7. 2 mais 8, 10. Mais 7, 17. Fechamos a distribuição do cloro. Agora sódio, número atômico 11. Camada K2. Camada L. Podemos botar mais 8. 2 mais 8, 10. Mais 1, 11. Fechamos a distribuição do sódio. Cálcio. Camada K, 2. Camada L, 8. 2 mais 8 dá 10. Nós temos que fechar em 20. Poderíamos botar 10 aqui, sendo que cabem 18 elétrons na camada M? Não. Vamos lembrar que na camada de valência, o número máximo são 8 elétrons. Então, aqui... Vamos pegar aqui a caneta de novo. Aqui, 8 elétrons. E para fechar, mais 2 elétrons. 2 mais 8, 10. Mais 8, 18. Mais 2, 20. Fechamos a distribuição do cálcio. Vamos colocar então esses elétrons no modelo dos níveis de energia. Aqui já está a nossa distribuição do sódio e do cloro. Vou pegar aqui a caneta. Aqui, ou a gente representa o núcleo só com Na, que é o símbolo do sódio, ou se vocês quiserem, também podem desenhar quantos prótons tem aqui, só olhar o número atômico, é igual. E vocês podem calcular quantos nêutrons tem ali. Então, vamos para a distribuição. Camada K, camada L, camada E. Camada K, 2 elétrons. 1, 2. Camada L, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E camada M, 1 elétron. Fechou aqui. E agora vamos para o cloro. Na camada K, 2 elétrons. Percebam que eu tento colocar um elétron mais distante do outro possível, porque isso é o que acontece na vida real. As duas cargas negativas repelem e elas ficam na maior distância possível. Voltando, camada L, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a camada M com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou a distribuição do cloro. Agora, para já ir pensando. Aqui, a última camada do sódio, um elétron só. Aqui, a última camada, ou camada de valência do cloro, faltando um elétron só. Será que isso pode querer dizer alguma coisa? Vamos pensando. Quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele se transforma em um íon. E para a gente ver a carga elétrica desse íon, ela vai corresponder ao balanço entre as cargas positivas, que são os prótons, e as negativas, que são os elétrons. Cátion é como a gente chama
um íon positivo. E ele é formado quando um átomo neutro perde um elétron e se transforma num íon positivo, ou cátion. Então, voltando ali ao exemplo anterior, o sódio, ele só tinha um elétron na camada de valência. Se ele perde esse elétron, a sua camada de valência se torna essa outra aqui, que tem 8 elétrons. E aí ele fica estável. Só que como ele perdeu um elétron, a gente representa com esse símbolo de positivo. Até porque agora ele vai ter mais prótons, que são positivos, do que elétrons, que são negativos. Então o balanço realmente fica positivo. Também podemos representar aqui sódio menos um elétron, sódio mais. Ânion é como a gente chama um íon negativo, e ele é resultado de quando um átomo ganha um elétron de algum outro átomo. Então, por exemplo, o cloro, que estava com 7 elétrons na sua camada de valência, ganhou um elétron, ficou com 8, ficou completo, mas ficou negativo, temos que representar esse negativo. Por quê? Ele tem um elétron a mais do que o número de prótons no seu núcleo. Também representando cloro, mais um elétron, dá cloro menos, ou ânion de cloro. Então, gente, vocês podem perceber que aqui nós temos um ânion, aqui nós temos um cátion, e o que acontece se nós temos alguém que quer doar um elétron e alguém que quer receber um elétron? É uma das formas de nós termos uma ligação química. A ligação química é o meio que os átomos têm de ter a sua camada de valência, que é a camada mais externa da eletrosfera, completa, obedecendo então a regra do octeto. E essa regra diz que os elementos químicos ganham estabilidade quando constituídos por 8 elétrons na camada de valência. Lembrando só, gente, os gases nobres. O neônio, de número atômico 10, já tem a sua última camada com 8 elétrons. Por isso, então, que se acreditava que ele não ia fazer ligação, porque ele já era estável. Hoje em dia, a gente sabe que já existem reações com os gases nobres, mas isso não veio ao caso. Vamos, então, para o primeiro tipo de ligação química, as ligações iônicas, que ocorrem com ganho ou perda de elétrons. E elas ocorrem entre um metal e um não metal. Olhando a tabela periódica, os não metais estão aqui à direita e os metais estão aqui à esquerda. Os metais, em regra geral, eles são bons condutores de calor e corrente elétrica, ao contrário dos não metais. Mas não é por isso que um faz a ligação com o outro. Percebam, o cloro, que está nessa posição aqui, ele tem tendência a receber elétrons, enquanto o sódio, que está nessa posição aqui, tem tendência a doar. Então é natural que um metal com um não metal se unam através de ligações iônicas. Aqui, o cloro doando um elétron para o cloro, o sódio doando um elétron para o cloro, nós temos o NaCl, que é o cloreto de sódio, famoso sal de cozinha. Aqui representado na forma de um GIF, sódio dando um elétron para o cloro e formando a ligação. Percebam que o sódio continua sódio, o cloro continua cloro. Eles não mudaram nada nos seus núcleos. A reação só ocorreu na eletrosfera e na última camada, que é a camada de valência. Agora pensem, se nós tivermos 2 cloros num ambiente, eles só podem reagir com o sódio? Só podem reagir com o metal? Não, eles podem reagir um com o outro. Mas como? Se nenhum dos cloros vai querer doar um elétron. Eles podem compartilhar elétrons através das ligações covalentes, que ocorrem entre não metais e através do compartilhamento de elétrons. Assim, cada cloro vai compartilhar um elétron da sua camada de valência e esse elétron vai valer para cada um dos átomos de cloro. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 2 cloros estão com a sua camada de valência completa
formando a molécula de cloro 2. E aqui em forma de GIF. Vamos ver de novo. E por fim, nós temos as ligações metálicas, que, como o próprio nome diz, ocorrem entre metais. Nela, os átomos perdem elétrons da camada de valência e se transformam em cátions, e os elétrons ficam livres no chamado mar de elétrons. Então aqui é a representação de um átomo de metal, está positivo porque ele se transformou num cátion, porque ele perdeu esse elétron que está aqui para o meio. Uma outra representação um pouco mais completa mostra os níveis de energia e os elétrons livres. E aqui ainda, em forma de GIF, para vocês verem os elétrons livres ao redor desses cátions, então do chamado mar de elétrons. Então, gente, essa foi a revisão da Química do primeiro ano. Fiquem bem e até a próxima!